Eleições 2024. Os candidatos à prefeitura falam dos seus planos para o futuro da cidade de Boa Vista. De 16 a 20 de setembro, a partir das 14 horas. 17 de setembro, Arthur Henrique. Acompanhe as entrevistas dos candidatos à prefeitura de Boa Vista aqui na Rádio Monte Roraima FM 107,9 e nas redes sociais. O futuro da cidade em suas mãos. Seja você a diferença. Vote consciente. 2h05 da tarde, muito boa tarde, você ouvinte 107,9. A partir de agora, o programa Eleições 2024. Eleições 2024, entrevista. A direção-geral da nossa emissora tem a responsabilidade do nosso querido padre Luiz Boteon. A coordenação de programação é de Cléo Rocha. A produção do programa Eleições 2024, entrevista, tem a responsabilidade do Departamento de Jornalismo da emissora sob a coordenação de Jennifer Santos. Quem vai fazer essa entrevista com o nosso candidato Arthur Henrique, do MDB 15, tem a responsabilidade de Zé Maria Carneiro. Daqui a pouco, ao dar boa tarde, candidato, nós teremos 30 minutos para que o senhor possa responder as nossas perguntas. Isso daqui a pouquinho, porque agora eu vou contar um pouco da sua história. Arthur Henrique, candidato à reeleição para a Prefeitura de Boa Vista. O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, oficializou a candidatura de Arthur Henrique, atual prefeito, como candidato à reeleição para a Prefeitura de Boa Vista nas eleições de 2024. O anúncio ocorreu em uma convenção realizada na última quinta, 1º de setembro. Arthur Henrique, natural de Boa Vista, tem 42 anos. É casado com Natália Cortez, atual secretária municipal de gestão social. É pai de 4 meninas. Foi eleito em 2020 com 116.792 votos, o equivalente a 85,36% do total de votos. Estudou engenharia elétrica na Universidade de São Paulo, a USP, mas não chegou a se formar. Construiu a carreira em 2 multinacionais do setor de tecnologia. Ingressou em um cargo político, eleito pela primeira vez em 2017, quando foi vice da ex-prefeita Tereza Surita, do MDB. Antes disso, foi secretário extraordinário de Inclusão Digital em 2013 e titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura em 2019. Daqui a pouco, ao dar boa tarde, o candidato Arthur terá 30 minutos para responder nossas perguntas. E esse boa tarde começa a partir de agora. Seja bem-vindo, candidato Arthur Henrique, aos estúdios da 107,9. Boa tarde. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde a todos vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando. Cumprimentar também o diretor-geral aqui da rádio, o Padre Luiz. Muito obrigado pela oportunidade. Um espaço fundamental, democrático, dando espaço para todos os candidatos. Então, quero parabenizar a iniciativa da Rádio Monte Roraima de dar essa oportunidade para a população conhecer um pouco do planejamento, das propostas de trabalho de cada um dos candidatos de Boa Vista, e é dessa forma que a gente consegue, de fato, garantir a democracia e dando acesso à informação para todo mundo que precisa. Candidato Arthur, o que é mais difícil nessa corrida? É ser candidato pela primeira vez ou ser candidato à reeleição? Eu tenho até falado sobre isso, né? Quando eu fui candidato a primeira vez, a gente está até mais disponível, mais livre, a gente tem mais tempo para poder fazer a campanha eleitoral. Agora, enquanto prefeito, eu não posso me eximir das minhas responsabilidades como prefeito, então a gente acaba tendo que dividir todo o tempo que a gente tem mantendo as ações da prefeitura acontecendo e ainda está fazendo as atividades aí, buscando a população, reuniões, né, visitas políticas, para pedir o apoio das pessoas para a gente seguir com o trabalho. E ainda tem o papel de casa, né? Então são 4 filhas lá em casa. Então o senhor é acompanhado de 5 mulheres? 5 mulheres, a minha esposa, mais 4 meninas, e a gente tem que se desdobrar dentro das 24 horas do dia para conseguir atender todos os papéis hoje, prefeito, candidato e pai de família. Já que a missão é difícil, mas ninguém falou que era fácil, na verdade, ninguém falou que era fácil, vamos começar pelo difícil então.
O difícil de uma cidade de Boa Vista que recebe inúmeros imigrantes é, por exemplo, você fazer uma saúde que atenda ao mesmo tempo todas as pessoas. As filas são inevitáveis. Qual o seu projeto nesse, se reeleito, para melhorar esse atendimento, especialmente no hospital infantil? O Boa Vista hoje vive problemas que nenhuma capital do país inteiro tem, né? E a imigração, sem dúvida nenhuma, hoje é o maior desafio. Boa Vista é a capital do país que mais cresceu nos últimos anos. Do censo de 2010 para 2022, nós tivemos um aumento de população de 45%. Somente do ano passado, 2023 para 2024, o IBGE apresentou agora os dados de um crescimento de mais de 13% em apenas um ano. Então, realmente é uma cidade que cresce muito e isso dificulta em todas as áreas, em especial na saúde, né? Durante os 4 anos de gestão, nós fizemos a maior ampliação de atenção básica da história do Brasil, inclusive nos últimos 4 anos, e da história de Boa Vista. Nós saltamos de 60 médicos em 2023 para 146 equipes de estratégia de saúde da família nos postos de saúde. Isso quer dizer que hoje são 146 médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, além dos dentistas e agentes comunitários de saúde e endemia. Então a gente fez uma grande expansão. Dobramos o número de equipes em cada unidade básica de saúde. Nós vamos continuar falando da unidade básica, mas o senhor falou, me chamou a atenção, com esse número por exemplo, de imigrantes e de crescimento, o orçamento que o senhor recebe cresceu na mesma proporção? O orçamento ele não cresce na mesma proporção, né? Na verdade, a gente teve um incremento de financeiro que é para atender a atenção básica. É lá que a gente recebe um orçamento proporcional àquilo que a gente amplia, mas o Hospital da Criança ainda é o desafio. Hoje a nossa despesa é muito maior, pelo menos é quase o quíntuplo, né, do que a gente recebe de repasse do governo federal para poder manter o hospital. Então a atenção especializada hoje é o maior custo da atenção do município, por isso que a gente investiu tanto na atenção básica, com o intuito de desafogar o Hospital Santo Antônio. E temos no plano Essa agora... atenção básica o senhor espalhou nos bairros, né? Isso, são os postos de saúde, que eram 34. E como é que eles estão agora? Então, são quantos agora? Hoje são 37, né? Nós construímos 3 que não existiam e 6 que já existiam, nós demolimos e reconstruímos unidades bem maiores do que nós tínhamos antes. Por isso que fizemos uma ampliação tão grande. Nesse exato momento, nós temos outras 4 unidades, uma nova, que é a do Vila Jardim, que está sendo construída e fica pronta agora em novembro, e temos outras 3, Caranã, Nova Cidade e Santa Teresa, que já estão sendo reconstruídas do zero também. E já temos recursos garantidos para reconstrução de outras 3, Asa Branca, Liberdade e 13 de setembro. 13 de setembro, inclusive, é a unidade mais afetada pela questão da imigração. Então, é ali que fica, na verdade, digamos assim, a maior parte, né, das pessoas que chegam é da população imigrante, no 13 de setembro, né? Exato. Então, nós investimos muito na atenção básica como forma de reduzir a necessidade de atendimento especializado, porque a pessoa chega no hospital quando ela não está fazendo o acompanhamento, a prevenção a doenças, né? É a hora que precisa do hospital. A nossa proposta para o próximo governo é a implantação da primeira UPA 24 horas aqui em Boa Vista. Boa Vista hoje é a única capital do país que não tem um pronto-socorro 24 horas funcionando. Como é que estão essas negociações, prefeito? Negociações avançadas para projetos? Como é que anda essa... Nós já garantimos o recurso no primeiro semestre desse ano aqui, o projeto já foi aprovado pelo Ministério da Saúde, o recurso foi destinado pela deputada federal Helena, e o projeto já foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Quando o Ministério aprova, a gente pode iniciar os trâmites licitatórios. Então a intenção é a gente licitar agora, ainda em 2024, para iniciar a obra, que deve ter uma previsão de 1 ano para ser concluída, para iniciar já em 2025. A UPA é um pronto atendimento que funciona 24 horas. Enquanto ela não vem, prefeito, já tem alguma unidade que funciona até um horário estendido nos bairros? Nós temos 4 unidades básicas de saúde que funcionam até a meia-noite. Até a meia-noite. Mas a unidade básica, ela não substitui o hospital, né? Então, em caso de urgência e emergência, não é a unidade básica que se procura, é o HGR ou o Hospital Santo Antônio. A UPA vai ser um equipamento que vai estar no meio dos 2 equipamentos. Então, a pessoa tem uma urgência, ela pode ir para uma UPA, que vai funcionar lá no Cambará, já tem a área destinada para o projeto. Lá pode fazer até internações para até 48 horas, né? Pequenas cirurgias, tudo isso acontece dentro da UPA. E em caso de situações mais graves, as pessoas são levadas para os hospitais especializados, o HGR, o Hospital Santo Antônio. O que o senhor pensa dessa saúde preventiva, que iria aliviar essa, por exemplo,
esse fluxo de pessoas, né, nas unidades de saúde da prefeitura? O senhor já tem um projeto, né? Isso aí é só ampliação mesmo que a gente consegue, né? Então Só, é isso né? que nós estamos fazendo. Nós temos muitas unidades de porte 1, que a gente chama, né? Que são equipes que suportam uma única estratégia de saúde da família. Todas essas 6 que nós demolimos e reconstruímos passaram a se tornar, das 6, 4 delas se tornaram porte 4, que é a maior UBS que existe dentro dos projetos do Ministério da Saúde. Então, essas UBSs de porte 4 aumentam muito a capacidade de atendimento. Sim. E foi isso que a gente fez no São Vicente, no Equatorial. Então, dessas 9 ao total que nós entregamos, 6 delas são unidades de porte 4. Então, a gente vai ampliar e construir novas unidades. Pelo menos, eu quero inaugurar na próxima gestão pelo menos mais 10 UBS. Candidato Arthur, nessa gestão foram 9, na próxima 10. O senhor quer superar, né? Lógico, superar o lógico. desafio. Já que estamos falando de desafio e também em imigração, em aumento de população, esse mesmo fluxo tem dado lá na escola, lá na rede de educação. Exatamente. Como é que a prefeitura, o que o senhor imagina, sendo reeleito, em continuar esse trabalho e melhorar esse trabalho? Hoje nós temos quase 20% da nossa rede de alunos imigrantes, né? Nós temos hoje uma rede municipal de 54 mil alunos. Foi também a maior expansão de rede de educação que já aconteceu em uma única gestão em toda a história de Boa Vista. Nós saltamos de 42 mil alunos para 54 mil alunos em apenas 4 anos. É um salto muito grande e a necessidade é de construção de escolas, não tem jeito. O que foi acontecendo com a imigração é que até ambientes que antes não eram salas de aula foram se tornando salas de aula, né? Então, ambientes, por exemplo... Por força da necessidade. Por força da necessidade, para ter uma ampliação muito rápida. Então, e também porque a gente consegue adaptar algumas coisas. Antigamente se defendia que as escolas deveriam ter um laboratório de informática, por exemplo. A gente trouxe Chromebooks para dentro das escolas e agora os computadores vão para dentro da própria sala de aula regular. Não precisa mais ter aquele laboratório com aquelas máquinas grandes, né? Então, o próprio laboratório se torna a própria sala de aula. Então, a gente foi reaproveitando os espaços dentro das escolas que a gente já tem, ampliamos 10 escolas de ensino fundamental em Boa Vista, construímos 15 escolas no total nesses 4 anos de gestão, então muitas escolas foram construídas e vamos continuar fazendo ampliação. Tem mais 4 escolas sendo construídas. Dentro dessas escolas, o candidato tem um desafio muito grande, né? Porque também tem um grande número de pessoas, por exemplo, com deficiência, que precisa não só de um professor, mas precisa de outro apoio. Exatamente. Como é que o senhor está vendo isso? Isso é um desafio, esse é o maior desafio da educação do Brasil inteiro hoje, e Boa Vista está bem à frente de em relação a outras capitais do Brasil. Essas crianças com autismo e outros, elas têm o atendimento, então, na escola? Isso. Ela tem o acompanhamento? Essas crianças, a partir da pandemia, né, teve um aumento de 400% no diagnóstico de crianças com autismo dentro do Hospital Santo Antônio. Então, hoje, nós temos mais de 1.500 crianças diagnosticadas com autismo dentro da prefeitura e 2.500 crianças da educação especial, que a gente chama, que tem alguma deficiência diferente TDAH, do autismo, alguma coisa ou assim. TDAH, ou TOD, né, ou tem uma necessidade especial porque é cadeirante, né, precisa de um atendimento especial. Então, a educação especial... Fala nisso, as escolas que estão sendo construídas, quanto da edificação, né? Quando o projeto ela já tem essa acessibilidade para cadeirantes, já pensa nessa inclusão? Todos os projetos novos já são contemplados com isso e todas as escolas antigas foram adaptadas para a gente também ter a acessibilidade em todas elas. Então, hoje, todas as nossas escolas atendem, o Ministério Público já fez visita em nossas escolas, sugeriu adaptações ainda na época que eu era secretário de Educação e nós conseguimos atender todas e todas as escolas hoje são acessíveis. Hoje nós temos mais de 1.600... Você tem a escola também na zona rural de Boa Vista. Indígena, né? Zona rural e indígena de Boa Vista, né? Nós temos hoje no município inteiro 142 escolas, sendo 17 delas, 12 em comunidades indígenas e 5 na zona rural. Então, também são atendimentos que a gente faz nas comunidades indígenas, que hoje já são escolas também climatizadas e que a gente constrói no mesmo padrão das escolas aqui da cidade. Então, tudo isso para dar qualidade de atendimento para as crianças da nossa rede. Nós teríamos que continuar nesse assunto, mas nós vamos para o meio ambiente. Tem uma pergunta que foi sorteada pela produção da ouvinte do Caranã, que ela queria lhe perguntar aqui a respeito de meio ambiente. Por favor, produção. Candidato, sou moradora do bairro Caranã
E o seu plano de governo, ele prevê protocolos para situações de desastre climático? E de que forma você pretende lidar com essa situação, tendo em vista que as mudanças climáticas, como a escassez de água e o aumento de temperaturas, impactam cada vez mais os municípios de Boa Vista? Uma das principais ações é a gestão dos resíduos da cidade, né? A gente já começou em Boa Vista a implantação da coleta seletiva, já acontece nos prédios públicos da prefeitura, todas as unidades da prefeitura, escolas, unidades básicas de saúde, os prédios administrativos, os CRAs, todos eles já recebem coleta seletiva diariamente. Tudo isso é para evitar que resíduos vão para o nosso aterro sanitário e gerem gases, né, de efeito estufa. Então essa é uma ação muito importante. Já estão acontecendo dentro das unidades da prefeitura. Nós implantamos ainda esse ano os 2 primeiros ecopontos, que são áreas onde a própria população pode levar materiais recicláveis, volumosos, resíduos de construção civil, de podas para esses locais. E no primeiro ano da próxima gestão nós vamos iniciar a coleta seletiva para a população. Vai iniciar lá no bairro Cidade Satélite, que é um dos 2 bairros que recebeu o ecoponto, e vai desses bairros sendo distribuídas para outros bairros, como está previsto no Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Em especial sobre a estiagem, nesse momento nós construímos um plano, né, para a gente poder fazer o atendimento, porque a gente tem aí a ideia de que esse ano aqui vai ser uma seca talvez mais severa do que a do ano passado. Verdade. Ainda, né? O Amazonas já está sofrendo com isso, o restante do Brasil inteiro. Então a gente tem um grande plano de prevenção de queimadas agora, que a gente já está começando a atuar, principalmente na zona rural de Boa Vista, para fazer aceros, né, áreas onde a gente possa cortar o fogo para que eles não passem de uma área para outra, para reduzir o alcance onde o fogo pode acontecer. A gente já estamos começando a usar as máquinas na zona rural de Boa Vista agora, né? Estamos também adquirindo os equipamentos e locando carros-pipas para poder distribuir água potável para a população, principalmente aquelas que estão na zona rural, que são as regiões mais afetadas, e fazer a limpeza de terrenos, não só municipais, mas também terrenos privados que hoje estejam em desacordo com a legislação, para que possa reduzir as queimadas dentro da cidade. Isso são ações de prevenção, e as ações de combate ficam a cargo do governo do estado e através do Corpo de Bombeiro, mas a prefeitura se coloca à disposição para apoiar naquilo que for possível, no alcance e responsabilidade da prefeitura. Candidato Arthur, já que estamos falando do meio ambiente, o meio ambiente está muito ligado com a agricultura, né? O que se produz, o que se preserva aqui, se produz aqui, né? Então, é uma coisa interligada com a outra, um ajuda o outro, né? O único que não ajuda é o fogo. Esse realmente não ajuda nem a produzir e nem deixar, por exemplo, os agricultores felizes. Qual o seu projeto para a agricultura, em se falando de cinturão verde que a gente tem, porque, por exemplo, tem o PA Nova Amazônia, que já é um produtor potencial, né? Especialmente de frutas, hortaliças, né? E qual o seu projeto no sentido de apoiar e valorizar essa agricultura familiar? Bem, a gente já tem esse projeto acontecendo, na verdade, desde o início da nossa gestão. Hoje são mais de 2.100 agricultores que são atendidos pela Secretaria Municipal de Agricultura através do PMDA, né, que é o Plano Municipal do Desenvolvimento da Agricultura, que é onde a Prefeitura dá toda a assistência técnica para o agricultor, desde a preparação da terra, com maquinários e insumos, né, com a semente para o plantio. A gente tem um centro de difusão tecnológica aqui em Boa Vista, onde a gente faz testes de várias sementes. Né? Agora mesmo nesse ano, durante a AgroBV, nós testamos 10 tipos de cultivares diferentes de soja, 10 tipos de uma mini Embrapa, é? É uma mini Embrapa. Uma mini Embrapa, é? Porque faz... eu sei, entendi, mas ela pesquisa, né? Na verdade, ela não faz a pesquisa. A pesquisa, ela testa o resultado da pesquisa. Ela testa o resultado. Exatamente. Mas então, já é um passo importante. É um passo importantíssimo, porque com isso a gente consegue melhorar a produtividade do agricultor. Então, às vezes, só ajustar o tipo de semente de milho que o agricultor está usando lá no PA Nova Amazônia já trouxe um efeito dele produzir dentro da mesma área uma quantidade maior de milho. Então a gente vem fazendo esse atendimento através do PMDA, garantindo todos os insumos e maquinário para o plantio, acompanhamento com técnicos agrícolas durante todo o crescimento da produção dele, e temos também dado o apoio para o escoamento e trazer o que eles produzem lá e inserir na merenda escolar. Então a prefeitura garante o círculo inteiro do processo de produção até a aquisição do que eles produzem lá para colocar uma merenda de qualidade dentro das escolas municipais. Candidato Arthur, vamos falar alguns minutinhos a respeito de segurança e trânsito. Trânsito em Boa Vista é algo que preocupa, muitas vezes muitas vezes a pista está sinalizada, está tudo ok, mas o próprio cidadão complica, né?
Qual é o seu projeto para, por exemplo, conscientizar esse cidadão? Qual é o seu projeto para fazer com que a gente possa ter um trânsito mais humano, né? E mais seguro a cidade? Bem, o primeiro ponto é a gente manter os trabalhos que nós fizemos durante os 4 anos de sinalização da nossa cidade, né? Nós trocamos placas, implantamos novas placas em todos os cruzamentos da cidade, fizemos sinalização horizontal, que é a pintura de sinalização, principalmente nas grandes vias, de forma anual, todos os anos fazendo esse trabalho. Então esses são os pontos principais, mas como o senhor mesmo falou, Zé Maria, muita gente se distrai hoje. Hoje nós temos muitas distrações no momento que a gente está no trânsito e muitas pessoas acabam avançando. O celular é um complicador no trânsito? Sem dúvida nenhuma. Tem gente que tenta passar mensagem de WhatsApp enquanto está dirigindo, né? Então o que a gente faz em Boa Vista? A gente mapeia os locais de grandes números de acidentes e faz intervenções específicas naqueles locais. Então nós ampliamos, por exemplo, o número de cruzamentos semaforizados. Boa Vista hoje já conta com um número de semáforos muito maior do que no início da gestão. Nós temos hoje 94 cruzamentos semaforizados em Boa Vista, que reordenaram o trânsito naqueles cruzamentos, como é o exemplo, por exemplo, da rotatória lá do Caranã, né, onde a gente tinha realmente ali um fluxo muito grande, implantamos os 6 semáforos lá. O primeiro dia deu uma confusão, porque é normal, é quando a gente ajusta o tempo de cada semáforo, é na prática que se ajusta, né? A gente planeja no papel, sim, mas quando põe para funcionar, funciona diferente. A partir do segundo dia já rodou muito bem, fizemos intervenções importantes também na rotatória do posto Trevo ali, na saída para Manaus, em frente ao Hospital da Criança, com os retornos, que reduziu em 30% o número de veículos que entraram naquela rotatória. E o que nós estamos fazendo agora é a elaboração, Zé Maria, de um plano de mobilidade. Boa Vista é a única capital mobilidade, do país, eu ia lhe perguntar isso. Boa Vista é a única capital do país que não tem um plano de mobilidade. O plano de mobilidade, o contexto dele é o seguinte: uma parte a gente já fez, que é a pesquisa de origem e destino. A gente consegue mapear como as pessoas se movimentam dentro de Boa Vista, de onde elas saem, para onde elas se deslocam diariamente. Com esse plano, a gente começa a iniciar, já no início do ano que vem, as audiências públicas, apresentar para as pessoas propostas de soluções, implantação de novas vias para reduzir fluxos, para a implantação de viaduto, por exemplo. Na próxima gestão a gente vai implantar o primeiro viaduto calçamento, subterrâneo, calçamento, novas intervenções em cruzamentos. Então, tudo isso no plano de mobilidade. Eu queria falar com o senhor ali, queria voltar ali na rotatória, que a gente falou de quem vem da cidade satélite. É isso, candidato Arthur, que nós temos algumas perguntas no sentido, o que você vai fazer? A gente sabe que pela manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, e até porque a cidade satélite, por exemplo, tem uma população muito grande, né? Sim. Então ali há um congestionamento muito grande e que é difícil chegar até o Detran, né? Especialmente pela manhã. Qual o seu projeto para, digamos, viabilizar uma solução para essa área, né? Para ter escoamento de trânsito, né? Nós temos 2 projetos lá. Um que é para um prazo maior, né? Que eu acredito que dentro de 2 ou 3 anos a gente comece a construção, é do viaduto, ali no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida Venezuela. Mas já tem uma outra que já está em andamento agora, o projeto já foi aprovado e já vai para licitação, que é, primeiro, a duplicação da Avenida Venezuela, que vai ligar aquele cruzamento ali até o shopping lá do Cauamé, retomando o traçado original da Avenida BR-174, passando por trás da pista do aeroporto. Aquela Avenida Venezuela ela vai ser toda duplicada naquele trecho que vai para Eia Coelho, vai sair lá no shopping e a gente vai criar uma nova via que passa entre a Universidade Federal e o aeroporto, naquela região ali. Então muita gente que vem do Cidade Satélite vai passar a ter 2 rotas para acessar o centro da cidade. Essa obra já é para a gente iniciar a execução dela no ano que vem. Essa nova via entre a Universidade Federal e o aeroporto, que vai sair lá na N Garcês, né? Então a gente vai conseguir, por dentro das ruas ali do Cauamé, fazer com que quem queira ir no sentido da Venezuela vá pelo cruzamento do Ibama. Quem quiser acessar mais o centro da cidade vai poder se deslocar direto para a Avenida N Garcês, desafogando aquele cruzamento. Sem essa intervenção, a gente não consegue construir o viaduto. Não consegue. Uma obra de um viaduto é pelo menos 12 meses. Imagina a gente interditar aquela região ali Isso por 12 porque a meses. tecnologia está bem avançada, né? Exatamente. Porque a da Glaico de Paiva ali custou muito, né? Custou muito. Bastante tempo. E era só aéreo, né? Isso. Esse de lá agora é aéreo e subterrâneo. Então tem as duas, são 3 níveis diferentes, né? Térreo, aéreo e subterrâneo. O inverno trouxe muitos buracos, né? Trouxe. Como é que o senhor está trabalhando para... por exemplo, fazer aí, solucionar, tapar buraco, tal, facilitar o trânsito?
que acontece? Muitos dos asfaltos de Boa Vista foram feitos na mesma época, né? E a gente entende que nesse ano aqui as chuvas castigaram muito mais porque esses asfaltos já estavam com mais tempo. Então agora o foco é o recapeamento, né? Ao invés de tapa-buraco, hoje nós temos 5 frentes de tapa-buraco atuando pela cidade toda, mas dentro dos próximos 4 anos, uma das ações prioritárias nossas de mobilidade é o recapeamento. Nós vamos realizar, no mínimo, 120 quilômetros de recapeamento por ano dentro da próxima gestão. Obviamente, começando pelas avenidas de maior fluxo, né? Mariome de Melo, N. Garcês, São Sebastião, aquelas que já estão numa condição mais deteriorada, mas a previsão é de, nos 4 anos, pelo menos 480 quilômetros de recapeamento. O recapeamento é aquele que a gente retira todo o asfalto antigo e faz um novo asfalto. Então, essa é uma das ações prioritárias para os próximos 4 anos. Boa Vista, o estado de Roraima sempre foi conhecido como o estado do contra-cheque, não se preparava as pessoas, e as pessoas, com esse número de, por exemplo, faculdades, universidades do estado hoje, estão se preparando, né? Elas estão mais capacitadas, mais habilitadas, né? Como é que o senhor vê a prefeitura, o senhor como candidato, oferecendo oportunidade assim para um desenvolvimento econômico do município, que essas pessoas possam ser empreendedoras, possam, enfim, participar ativamente da vida do município? Maria, você tocou num dos pontos que eu acho primordiais para o desenvolvimento de uma cidade. A cidade, ela de fato, ela vai ser plena quando as pessoas começarem a entender que o empreendedorismo é a mola propulsora da economia. A minha geração foi criada aqui em Boa Vista, formada para prestar concurso público e virar funcionário público. E a gente começa a ver essa chave mudar, a gente começa a ver as pessoas entenderem que é o empreendedorismo que vai dar capacidade para que elas possam se desenvolver e gerar emprego. No ano passado, nós tornamos Boa Vista a capital mais livre para se trabalhar do Brasil. Nós recebemos um prêmio de liberdade econômica do Instituto Liberal de São Paulo no ano passado, porque Boa Vista foi a capital que mais aderiu à Lei de Liberdade Econômica, que foi sancionada pelo governo federal em 2021. Isso quer dizer o quê? Que hoje em Boa Vista é a capital onde você consegue abrir uma empresa de maneira mais ágil. Nós temos mais de 1.000 atividades empresariais que são dispensadas de alvará. O que é isso? A prefeitura não precisa ir lá fiscalizar o teu negócio para você começar a emitir nota fiscal e faturar. Não, você foi na junta comercial, abriu o CNPJ, a Secretaria de Finanças já habilita o seu CNPJ a emitir nota fiscal e depois, em algum momento, a prefeitura vai fazer uma vistoria e entender como é que as coisas estão funcionando, mas dá condição para as pessoas já gerarem renda desde o primeiro dia que abriu um CNPJ. O senhor tem dado condições para essas pessoas gerar renda, assim, tipo, não só esse apoio da qualificação, mas também, digamos, investindo financeiramente nesse negócio? Sim, no meu segundo ano de gestão, a gente inaugurou a AME, que é a Agência Municipal do Empreendedor, que funciona aqui no centro, aqui pertinho, onde a gente já destinou mais de 6 milhões de reais para pequenos empresários, para pequenos empreendedores aqui de Boa Vista, e que hoje muitos se tornaram já até médios empreendedores. Começaram em feirinhas, começaram como ambulantes e hoje já têm as suas próprias lojas, foram mais de 6 milhões de reais já destinados para essas pessoas. E agora vem acontecendo um cenário que a gente esperou por muitos anos aqui em Roraima, que é a chegada definitiva da energia elétrica. A gente vê o linhão realmente de Tucuruí sendo construído, as torres estão aí, à vista hoje, então deve chegar energia. E com isso a internet também vai ser resolvida. Tem 2 caminhos a internet. A Infovia 4, que vem, não é submarina é no mar, pelo leito do rio. Vem pelo leito do rio, chega no final desse ano aqui em Infovia 4, então já vai melhorar muito a qualidade de internet. E junto com o leão do Tucuruí, traz também uma fibra ótica implantada lá, que também vai melhorar muito a internet. E agora a gente também está vendo obras acontecendo na Guiana, né, que podem asfaltar a nossa estrada que leva Boa Vista até o porto em Jorgeton, de Águas Profundas, e vai tornar Boa Vista a capital mais próxima dos maiores mercados consumidores do mundo, como a Ásia, como a própria Europa. Então chegou no momento e é importante que a população compreenda que é hora de empreender de verdade, se tornar empreendedores, e aí é a hora que o nosso estado vai desenvolver como nunca antes. Já como a gente vai ser esse mundo, qual o seu projeto exatamente para essa área que nós vamos para o mundo, assim, colocar nossa cultura e também mostrar que a gente tem aqui lazer e que a cidade está preparada? Qual o seu projeto? Exatamente, são 2 linhas aí, né? A primeira é tornar
a nossa cidade uma promotora de negócios. A cidade tem que ser um lugar agradável para que investidores de outros locais cheguem aqui em Boa Vista, como já acontece hoje, se impressionem com a qualidade de vida aqui na nossa cidade. Então, empresários que vêm de fora têm a oportunidade de colocar seus filhos numa escola de qualidade municipal, né, tem condição de ter lazer com as crianças, com seus filhos nas praças da cidade, né, nas avenidas. A gente tem uma das capitais mais bem iluminadas do Brasil. Vai ser a segunda capital daqui 10 dias a ter iluminação de 100% LED. A gente não vai ter mais nenhum poste em Boa Vista que não seja com iluminação de LED. Isso ajuda no sentimento de segurança das pessoas. A nossa cidade ainda é uma cidade que dá esse sentimento de segurança. Então esse é o primeiro ponto para atrair investidores para Roraima. E o outro, a gente vai tentar retomar um projeto antigo, que era a zona de processamento de exportação. Uma área que tem aqui hoje em Boa Vista, na saída para o Passarão, onde era para se construir um departamento industrial, né? O governo federal não destinou recursos para isso, mas mesmo que tivesse destinado, enquanto a gente não tivesse energia e não tivesse uma rota para poder escoar para Georgetown, não tinha como funcionar. O governo federal encerrou essa ZPE no ano passado, mas chegando o Leão aqui, eu tenho certeza que a gente vai trabalhar junto com o governo federal para conseguir recursos, implantar essa ZPE aqui, industrializar os produtos locais que nós temos para vender para o mercado internacional. Prefeito, nós temos poucos minutos, vamos fazer aqui tipo um bate-bola assim. Vamos. Como é que você vai, para quem chegou agora, como é que você, repita por gentileza, como é que você vai cuidar da criança? Tem que ser bem rápido, para o senhor deixar sua mensagem daqui a pouco. Criança é continuar construindo muitas escolas, entregando vaga para todas elas, investindo principalmente em creche. Hoje eu sou o único político do estado de Roraima que destina recursos para a construção de creche, mas a gente vai conseguir construir mais creches. Fomos a capital que mais ampliou o número de vagas de creche em apenas 4 anos, 145% a mais de vagas em creche, e é dessa forma que a gente melhora o atendimento da criança e criando espaços especiais para elas poderem se divertir pela cidade. Candidato Arthur, o senhor vive com 5 mulheres, como é que você vai cuidar da mulher, a proteção da mulher, como é que você vai fazer isso se reeleito? A mulher, a gente vai fortalecer o trabalho na nossa Guarda Municipal, na Patrulha Maria da Penha, que faz o acompanhamento a mulheres que são vítimas de violência doméstica e estão protegidas pela justiça. Hoje a nossa guarda faz esse trabalho, garante que essas mulheres possam voltar a ter dignidade, garantindo a segurança delas pela cidade e, através da agência de empreendedorismo, entregar linhas de créditos especiais para essas mulheres, para que elas possam empreender. Como é que você vai cuidar das pessoas que estão por exemplo, vivendo em estado de vulnerabilidade em Boa Vista? Ampliando os projetos sociais que hoje nós já temos na prefeitura, tanto em número de vagas quanto no valor das bolsas que são entregues e complementam a renda das famílias. Nós estamos num país que está ficando velho. Qual a sua proposta para o idoso? Para o idoso também é a mesma coisa, ampliar o volume o número de bolsas do nosso programa Cabelos de Prata, que traz qualidade de vida para eles, e vamos implantar um segundo abrigo de idosos aqui em Boa Vista para atender idosos que são encaminhados pela Justiça Estadual. Candidato Arthur, eu tenho 1 minuto para deixar sua mensagem pelo eleitorado de Boa Vista. Pessoal, eu sou boavistense, amo a cidade em que hoje eu sou prefeito, e para mim é um orgulho poder ser prefeito dela. Quero pedir a oportunidade de todos vocês que estão nos ouvindo hoje para seguir com o trabalho por mais 4 anos de gestão. Ganhei muita experiência durante esses 4 anos, fizemos muito em todas as áreas e sei que temos a condição de fazer um trabalho ainda melhor do que fizemos nos 4 primeiros anos de gestão. Nós conseguimos alcançar um ritmo de entrega de obras hoje em Boa Vista, foram mais de 500 obras entregues em apenas 4 anos, mais de 630 quilômetros de obras de infraestrutura, drenagem, asfalto, calçada, meio-fio, daria para ir daqui até Presidente Figueiredo, lá no Amazonas, de obras de infraestrutura, e a gente tem total condição de aumentar esses números nos próximos 4 anos. Durante esses 4 anos não tivemos nenhum escândalo de corrupção dentro da prefeitura, e é dessa forma que eu faço o compromisso de honrar o voto de cada eleitor por mais 4 anos, trabalhando com obras importantes e protegendo a nossa cidade e não permitindo que a corrupção entre na prefeitura. Muito obrigado, candidato Arthur, sucesso. Muito obrigado pela sua presença e também por apresentar suas propostas aqui na 107,9. Muito obrigado. Amanhã, 14h, o programa Eleições 2024 Entrevista volta. Boa tarde. Obrigado. Com os candidatos à Prefeitura de Boa Vista 2000.